Olá, queridos. É aquele dia, novamente, é dia do podcast Grow, nosso podcast semanal sobre negócios, mercado, estratégia, inovação, empreendedorismo, startups, investimento. Semana passada foi semana de pivotagem, esse projeto cresceu, né? Atingimos aí um monte de gente que a gente não esperava, o projeto cresceu, a pauta ficou mais profunda, agora toda semana são 7 pontos na pauta. Esse projeto foi para o Spotify, alguns de vocês podem estar nos ouvindo, além do IGTV, no Spotify, no SoundCloud, no podcast do iTunes ou no YouTube. Lembrando que toda semana vai ter algum tipo de bônus, né? A gente publica no Stories lá do Instagram, algum tipo de bônus, ou um arquivo, ou o link do artigo que a gente mencionou, né, alguma coisa que seja útil aí para vocês. Então, assim que terminar aqui, entra lá no, independente de que plataforma você tá, entra lá no Stories e busca lá o link, porque sempre vai ter um bônus bacana. E lembrando que quem faz a pauta disso aqui também são vocês. Eu tenho recebido muita sugestão, muito pedido, tenho recebido pautas, inclusive. Pessoal, Aires, eu tô aqui, né, na AgriShow, eu tô aqui na Feira de Inovação tal, tô no evento do Sebrae, tô no Vale, posso mandar coisa? Sim, pode mandar coisa relevante. Não prometo nada, porque tudo aqui passa por uma curadoria, né? A gente que, acho que qualquer um que dissemina conhecimento ou conteúdo tem que ter uma preocupação com a curadoria e é isso que eu e a minha equipe maravilhosa aqui fazemos. Então vamos lá, pauta de hoje, sem enrolação. 7 itens. Primeiro, Uber, o plano para finalmente dar lucro? Será? Pauta número 2, zebras versus unicórnios. Tem bolha de valuation, tem bolha de investimento, banalizamos os unicórnios, estamos artificializando a maneira de valorizar empresas. Item número 3, investimento anjo, como funciona? Esse foi um pedido direto de vocês nos stories, em alguns comentários, querem entender mais como é que funciona o processo, seja eventualmente para se envolver como anjo ou como empreendedor captando investimento. Número 4, vamos falar do programa Young Guns, do Pipefy. A Pipefy está em busca aí de um perfil muito específico, essa startup linda, maravilhosa, vamos falar disso. Número 5, e a gente sempre guarda para o número 5 o item mais suculento do dia, né, ou mais polêmico, ou mais profundo. A gente vai falar um pouquinho dos aplicativos de comida, de delivery e o impacto que isso está causando no ecossistema de alimentação e nesse mercado, né? Tem muitos restaurantes na falência e assim, tem discussões relevantes com argumentos de vários lados que vale a pena a gente trocar uma ideia. E a gente termina o item 7 sempre com uma dica ou de livro, ou de evento, ou de conceito, ou de oportunidade. E hoje a gente vai compartilhar um edital muito bacana que saiu de investimento, tá, para empresas de base tecnológica. Então, sem maiores enrolações, vamos lá. Número 1. Uber, o plano para finalmente dar lucro. Muita gente vem percebendo que hoje existe um jeito de fazer negócio que não é mais tão focado e somente na obtenção de lucro no curto prazo. São empresas que entendem que você pode rodar um modelo deficitário do ponto de vista de resultado, mas estar construindo marca, equity e valor pensando no longo prazo e que em algum momento essa curva reverteria e que esse crescimento se traduziria em lucro. O problema é que essa aposta está virando meio que, sabe, o Brasil, o país do futuro, que nunca chega? Então tem algumas dessas empresas, inclusive com o status de unicórnio, que já estão rodando há vários anos no prejuízo, os investidores estão questionando, o mercado está questionando. Então, assim, o modelo de crescimento versus o modelo de lucro, ele é uma possibilidade, mas parece que o mercado está levando esse modelo um pouco ao limite, à exaustão. E aí vamos pegar o caso específico da Uber, né? A Uber agora acabou de fechar as contas de 2019 com 1,1 bilhão de dólares no preju, no vermelho, o que acumula já um total de 8,5 bi. E agora no último dia 6, o Dara Kosh, que é o CEO atual, fez uma coletiva de imprensa, né, para anunciar aos investidores e ao mercado os resultados e falou, olha, a era do crescimento a qualquer custo acabou. O mercado naturalmente adorou ouvir isso, né? Os investidores ficam muito animados porque ele inclusive fez uma, não vou chamar de promessa, mas deu uma previsão de retorno dos lucros ainda no fim deste ano. Então imagina aí, no último quarto do ano, a Uber, né, tem a expectativa de estar apresentando lucro aí.
Então, isso nos anima como investidores, todo mundo que tem um ETF aí baseado em Uber, né, como parte dos papéis também é sócio, então se anima, porque isso me leva ao ponto número 2 de hoje, né, sobre unicórnios. Vocês têm acompanhado várias empresas que estão operando esse modelo e que ainda não dão lucro, mesmo após vários anos de operação. E muita gente me pergunta, como é que funciona um negócio rodar sem lucro, né? Como é que esse negócio, qual que é o sentido e como é que elas são avaliadas como unicórnio? Bom, vamos dar 2 passos atrás. O que são unicórnios? Unicórnios são empresas que foram valorizadas em $1 bilhão ou mais, tá? Então passaram por um processo de valuation, de avaliação. Esse valuation leva em conta um monte de coisa, né? Tanto as técnicas mais tradicionais de avaliação de valor de empresas, tipo geração de caixa, ativos, patrimônio, investimentos, quanto potencial futuro, crescimento, equity, marca, potencial de captura de consumidores, potencial de perda de consumidores, o churn é medido, então é uma conta meio complexa. Mas fato é que tem muita empresa que, como uma das variáveis dessa conta é o patrimônio da empresa, e quanto mais patrimônio, quanto mais investimento ela recebe, mais ela vale, porque mais dinheiro tem ali dentro, muitas empresas chegaram nesse status de unicórnio através de um aporte de um fundo, ou seja, não é que ela que ela chegou à valorização de $1 bilhão somente pela sua capacidade de resolver problemas dos clientes e com isso gerar resultado, mas sim em parte pelo dinheiro que foi injetado na empresa. Bom, vários especialistas, e eu como curioso entro nessa turma, acham que essa é uma maneira um pouco artificial de gerar unicórnios. Tudo bem, o conceito não é fechado, o conceito é a empresa que foi valorizada, e se a valoração leva em conta o investimento, é natural, né, que o valor da empresa seja inflado quando você faz um aporte, né, de peso. O problema é que esse passou a ser o novo jeito de gerar unicórnio, esse passou a ser o novo jeito de ter empresas com grande valor, e não a boa e velha busca pelo lucro e busca pelo resultado. O ano de 2019 foi excelente para o Brasil. Nós tivemos 5 startups alçadas à categoria de unicórnio. Fomos o terceiro do mundo em geração de unicórnios. Em primeiro lugar, Estados Unidos com 78 unicórnios, depois China com 22 unicórnios. Em terceiro lugar, empatado com a Alemanha, o Brasil gerando 5 unicórnios. Isso é ótimo e as tendências para esse ano são ainda mais, né? Vocês viram, eu comentei há umas 2 semanas atrás aqui sobre a Loft, né, startup brasileira que acabou de ser alçada ao patamar de unicórnio, indo do 0 a $1 bilhão em 16 meses, né? Então a tendência é que com a maior facilidade da abertura de startups, uma maior musculatura do ecossistema de startups, de conexão de investimentos, etc e tal, é isso acontecer mais. Mas eu me preocupo, um monte de gente se preocupa com essa bolha do valuation, né? Porque você pega, por exemplo, você tem muita grana, vamos falar então, não precisamos falar de Uber já, que a gente já falou no ponto 1, agora no ponto 2 vamos dar outros exemplos. O WeWork é um caso muito relevante, porque além de não ter gerado lucro ainda, né, teve um IPO frustrado aí, gerou prejuízo para uma galera. O próprio Nubank, que porra, né, Nubank mora no meu coração, vocês sabem disso, mas ele ainda opera lá desde 2012 ainda no vermelho, e a estratégia dele é crescimento. Não estamos dizendo aqui que essa é uma estratégia ruim ou irresponsável, mas no mínimo causa uma apreensão no mercado. E aí o que me preocupa é a bolha de valuation, né? Esses valores de algumas empresas maquiados pelos aportes. Então pensa, o Brasil está retomando aquecimento econômico, a gente passa a ser interessante para o dinheiro do mundo, então os fundos começam a injetar dinheiro aqui. Qualquer dólar que entra pela nossa janela já é multiplicado na entrada por 4,5. Então qualquer fundinho de VC que põe $1 milhão já vira quase 5 milhões de reais aqui. O valuation estoura o telhado. Você soma isso, a quantidade de investidores cada vez maiores, a quantidade de fundos aportando aqui cada vez maiores. Então, assim, e aí o mercado tem falado um pouquinho agora das zebras, né? Um termo quase que fazendo piada com os unicórnios e falando das empresas que usam a velha estratégia, a tradicional estratégia de crescer baseado nos seus próprios recursos, né? Então me parece só um nome novo para um negócio que já existia há um tempão. Isso aí já foi chamado de bootstrapping, né? Crescer com seus próprios recursos, ou seja, só dar passos na tua capacidade de geração de lucro e reinvestir no negócio sem captar investimento externo. Isso aí é mais velho que andar para frente, né? A Microsoft, por exemplo, cresceu, é uma gigante e cresceu só com seus próprios resultados, sem aporte, sem injeção externa. Há milhões de outros exemplos. Então, é um modelo possível e era um modelo vigente até pouco tempo atrás. A gente não pode esquecer disso, tá? Então,
nesse ponto 2 aí sobre zebras e unicórnios, você que é empreendedor e está montando um modelo de negócio, investimento não é o objetivo. Investimento é meio, ele serve para você aumentar ou propelir ou bombar a capacidade de escala e de crescimento do teu negócio. Ele nunca pode ser o teu objetivo. Eu vejo muito empreendedor aí gastando muito mais tempo e energia procurando investidor, fundo, anjo, etc., do que resolvendo a porra do problema dos clientes. Então, não percam a linha. Beleza? Isso nos leva ao item número 3. Investimento anjo. Quem me perguntou das canecas, porque eu tô sempre com uma caneca diferente, tinha uma época da minha vida que eu colecionava caneca. Viagem, eu recebia de prêmio de brinde de amigo. Essa aqui é da George Washington. Levei um grupo de alunos para lá em 2015, num módulo internacional aqui da Fundação, junto com outros professores, experiência muito bacana. Enfim, tem a canequinha de lembrança. Tem uma especialização pela GW também. Enfim, vamos nessa. Investimento anjo, como funciona? Muita gente me pergunta, Aires, o que é um investidor anjo? Como que alguém vira investidor anjo? Como é que funciona? É claro que eu vou dar só o resumo aqui, vou só dar uma pincelada. E se você se interessar, corra atrás. Tem um site muito bom que tem todas as informações de tudo que eu estou falando aqui. Anota aí, é google.com, tá? É o Google, corre atrás lá. Mas vamos falar um pouquinho sobre como funciona o investimento anjo. O que é um investidor anjo? A melhor definição que eu já ouvi do investidor anjo, eu recebi de um amigo europeu que investe comigo, eu invisto em algumas empresas aqui no Brasil, invisto em algumas na Europa, e um amigo define assim, investidor anjo é um investidor, é alguém que tem um problema mental de tal tamanho a ponto de apostar o seu dinheiro pessoal, né, a sua grana na PF, na pessoa física, num projeto que tem quase 100% de chances de dar errado. E é uma boa definição, né? O investidor anjo é um investidor individual, né? Pode ser em grupo, mas o investimento normalmente é no CPF, na pessoa física, não é uma modalidade empresarial, não é um fundo, ele é uma pessoa que investe capital de risco em projetos normalmente de base tecnológica e com grande potencial de escala, o que a gente comumente convencionou chamar de startups. Essa pessoa, né, esse homem ou essa mulher, investe em capital financeiro mais intelectual, que é o que a gente chama de smart money. Numa tradução livre e direta, o dinheiro inteligente. Ou seja, se você está buscando só captação financeira para o crescimento da sua startup, e pode ser, não tem problema nenhum, talvez há outros lugares melhor para capturar dinheiro do que numa rede de investimento anjo. Porque o dinheiro do anjo, o smart money, ele vem cheio de pré-requisitos, cheio de condições para funcionar essa relação. Agora, se você precisar de algo além de dinheiro, precisar de contato, maturidade, expertise, aconselhamento, mentoria, estratégia, aí, meu camarada, o melhor dinheiro que você tem para pegar é o dinheiro que vem com inteligência junto. Porque uma vez que um anjo aporta capital ali no teu negócio, né? Ele comprou ali um direito de um pedacinho do equity, uma fatia da pizza. Ele agora skin in the game, parceiro. Também é interesse dele fazer aquilo ali crescer. Então, normalmente, o anjo toma assento no conselho, ou pelo menos um dos representantes dos anjos, se forem em número grande, toma assento ali no conselho e ajuda a startup em todo o resto que ela precisa. Normalmente, os times de founder que eu conheço, e toda semana eu interajo com mais de 10 startups diferentes, são muito especializados no seu produto, na sua tecnologia, mas falta saber construir um negócio ao redor desse produto. E para isso você precisa de expertise, para isso você precisa de senioridade, você precisa aprender a vender, aprender a contratar, você precisa bater nas portas e elas abrirem. Então, para essas e outras, você muito provavelmente vai precisar, em algum momento da jornada da tua startup, você vai precisar de investidor anjo, tá? Como é que funciona? Essa galera se reúne em clubes de investimento, em redes de investimento, e sempre tem algum tipo de funil, algum tipo de processo que empreendedores e fundadores submetem às suas startups e dizem, estamos buscando X dinheiro em troca de Y percentual da nossa empresa. E aí tem os instrumentos jurídicos e de investimento que formalizam essa operação, tá? Ela não é uma operação entre amigos, não é uma rifa, não é um toma lá da cá em espécie, é tudo... É um processo seguro, apesar de nenhum investimento é seguro como investimento, mas o processo hoje é muito seguro, contrato, sempre tem, ou deveria ter, né, um escritório jurídico fazendo due diligence, fazendo toda a parte do operacional e do compliance. Estamos amparados pela Lei do Investimento Anjo, que saiu, salvo engano, em dezembro de 2016 aqui no Brasil, já somos uma figura reconhecida pela lei.
E, cara, é uma jornada muito bacana, tá? Já errei, já acertei, já perdi dinheiro. Ganhar dinheiro, eu não recomendo que você entre nessa focando no dinheiro, tá? Porque o ciclo do investimento anjo, ele é um ciclo longo, tá? Então espere 7 a 10 anos para ver algum daquele dinheiro começar a voltar. Mas a jornada de aprendizado, quando você dá e quando você aprende, é muito bacana. Então, recomendo. E aí, como recomendação nesse assunto, tem um artigo da Cíntia Mano. A Cíntia é diretora numa rede numa empresa na Europa, né, numa empresa em Portugal, e é minha colega investidora numa rede lá, e fez um artigo muito bacana, que na verdade ela estava processando outra informação que ela encontrou, falando dos critérios de rejeição para investimentos. Ela levantou alguns dados ali em pesquisa de que 1% das propostas das startups que pleiteiam investimento, no fundo, conseguem esse investimento. Então, várias delas ficam no funil, ficam nos filtros. E aí, nesse artigo, ela analisa, né, um pouco das causas, o que poderia ter sido feito, o que você, como empreendedor procurando investimento, pode fazer para aumentar a sua chance de atravessar esse funil e conseguir investimento. Esse é um assunto super longo, dá pano para manga pra caramba, então se você quer saber mais, me avisa, chama no DM, vai na caixinha do Stories, avisa especificamente o que você quer saber mais, né, e que a gente volta a falar sobre isso. Assunto número 4. Programa Young Guns do Pipefy. Pipefy, essa startup linda aqui de Curitiba, que, enfim, tá aqui, mas já é do mundo, né? Tem clientes em 140 países, uma empresa muito bacana, fundada pelo Alessio Alionso, junto com um time muito bacana. É tida por, assim como várias outras startups, uma cultura de diversidade, de abertura, um time bastante diverso em formação, em etnia, em lugares do mundo de onde eles vêm. E eles têm um programa de trainee, né, desde 2017, chamado Young Guns. Esse programa está aberto, então eu recomendo, se você dá uma buscada lá no site, ou depois a gente vai disponibilizar os links, se você se qualifica dentro dos critérios, recomendo a oportunidade de trabalhar numa startup global, mas com esse carinho local, esse charme brasileiro que a Pipefy tem. Não é todo dia que passa, recomendo dar uma olhada lá e ver se é para você. E vamos para o assunto número 5, que é o assunto sempre mais polêmico do dia. A gente vai falar de iFood e a falência dos restaurantes. Perdão. Vocês devem ter visto na imprensa recentemente esse tipo de questionamento, esse tipo de matéria, falando sobre o ponto de vista de pequenos restaurantes que estão com muita dificuldade ou indo à falência. Segundo eles, devido ao modelo de operação de aplicativos de delivery, como, por exemplo, o iFoods, o Uber Eats, e o Rappi e outros aplicativos que podem oferecer esse tipo de serviço. E aí o que eu queria chamar aqui a atenção é o seguinte: toda inovação, gente, tem efeitos colaterais. Eu queria que a gente parasse de fazer leituras simplistas, interpretações rasas, de só olhar o lado, parecendo crianças ingênuas, de só olhar o lado positivo que a inovação traz. Então, cara, você pode falar dos aparelhos celulares, da hiperdisponibilidade e abundância dos dados da informação, dos patinetes, ou até de delivery de comida. Cada uma dessas inovações trouxe coisas bacanas, com certeza, mas cada uma delas trouxe efeitos colaterais, alguns deles previsíveis, outros nem tanto. E o sistema vai descobrindo esses efeitos colaterais e aprendendo a conviver ou não. Se os efeitos colaterais, se essa conta negativa for muito pesada, a inovação acaba morrendo, né? O status quo engole aquilo ali. Então, no caso dos patinetes, por exemplo, muito bacana, disponível, posso ir. Depois o pessoal começou a ver que o custo de locomoção do last mile em patinete era muito maior do que pegar um Uber. De que o número de acidentes e atendimento em posto de saúde, de fraturas graves de punho, cotovelo, cabeça, disparou, né, nos postos de saúde, a quantidade de idosos sendo atropelados em calçada, a quantidade de acidentes de patinete que são abandonados no meio da rua, estacionados no meio da rua, né, e um carro ou uma moto acerta. Então, assim, uma série. Aí você vai dizer, mas isso são as pessoas que não sabem usar. Pode ser, eu não estou entrando no mérito. O que eu estou falando é, a adoção da maioria das inovações traz ajustes em todo
o ecossistema, né? De quem usa, de quem opera, de quem paga. Depois, no caso dos patinetes, teve aquele choque entre as empresas que operavam e o que elas queriam fazer e as imposições da regulação, né? Teve, né, o prefeito lá de São Paulo fez aquela ação, recolheu, todo mundo caiu de pau nele. Não sei se todo mundo viu a declaração dele depois. Falou, eu sou super a favor da inovação. O que não pode é oba-oba. A gente combinou uma coisa na reunião com as empresas não cumpriram, a lei tem que ser reforçada, senão vira uma anarquia completa. A gente não pode abolir nossas regras de convivência só porque um determinado grupo está sendo beneficiado com essa inovação. Então essa é a primeira ressalva que eu trago aqui, vamos olhar o impacto total, vamos ser mais profundo. E aí eu queria falar aqui sobre os aplicativos de comida. A gente já comentou aqui há uns 3 episódios atrás sobre as Ghost Kitchens, né? Ou seja, aqueles restaurantes que estavam abrindo sem contato direto com o público, funcionando para produzir comida somente para despachar pelos aplicativos. E o que a gente não comentou são as Dark Kitchens. As Dark Kitchens são uma face, no mínimo, polêmica dessas Ghost Kitchens, desses restaurantes que não tem porta, desses restaurantes que só trabalham para o aplicativo. A existência dessas Dark Kitchens é baseada em Big Data. Então esses aplicativos, com base nos pedidos dos clientes, sabem exatamente qual que é o bairro, horário, localização e qual tipo de comida é mais ou menos pedida. E com base em dados conseguem entender o comportamento do consumidor. Isso é Big Data puro, ou seja, você mergulha naquela montanha de dados de transação e começa a entender padrões de comportamento dos seus clientes. E aí você consegue acionar um restaurante parceiro, amigo seu, e falar, amigão, naquela quadra ali e numa região de 2 km há uma demanda por comida japonesa. E, portanto, essa demanda não está sendo atendida. Então o cliente tem que ou pagar mais caro ou esperar mais tempo para pedir de outro bairro. Então por que você não vai lá e abre uma operação? Então, baseado nessa análise de dados de oferta e demanda, o iFood elege parceiros para atender essas regiões. Essa é uma política do iFood, aberta e tal, não há nada de... Não estamos acusando, dizendo que há nada de errado, mas é no mínimo polêmico. Segura, aperta o cinto aí que a gente vai chegar lá. Como toda boa inovação deve ser, ela é muito boa para o cliente, né? O iFood, através do seu serviço e através desse tipo de análise de dados e de facilitação de atendimento dessa demanda, ele traz conveniência para o cliente. Conveniência é a moeda do século. Sempre falo isso aqui, sempre falo nos MBAs de inovação, sempre falo nas consultorias. Conveniência é a moeda do século. Então, através de uma logística muito eficiente, ela conecta as pontas entre oferta e demanda. Mas nem todas as pontas estão felizes, né? Tem dono de restaurante reclamando demais dessa relação com o iFood, que é uma relação... E aqui a gente está falando do iFood só como exemplo, tá? Porque os dados que eu consumi falam especificamente do iFood, mas vocês podem tomar isso como exemplo para qualquer outro aplicativo. Que o iFood força preço, força promoção, cupom, política, que é ele que decide quem é exibido ou não para o cliente, que não tem uma clareza em como é que esse algoritmo trabalha. E que a comunicação com os restaurantes parceiros é muito ruim. Tem muita gente reclamando que basta você ter um CNPJ para oferecer comida no iFood sem precisar demonstrar que você garantiu todos os requisitos de vigilância sanitária, por exemplo, né? Claro que o iFood tem a sua posição, ele coloca que isso é cumprimento da lei, não é obrigação dele fazer... como é que chama? Verificar isso aí, né? Fazer reforço e fiscalização da lei, e faz sentido, né? Mas essas são as reclamações de alguns restaurantes que estão ficando sem margem de lucro ou deixando de operar com o iFood ou mesmo quebrando. E aí, conversando com alguns amigos investidores, especialistas em inovação, a gente escuta umas opiniões que são o seguinte, pô, Aires, mas isso aí não é a lei da oferta e da demanda que está matando eles e não necessariamente o aplicativo? O aplicativo, ao conectar as pontas, ele eleva todo mundo ao mesmo patamar de jogo. Independente da qualidade do teu letreiro, de que bairro você está, ele coloca todo mundo conectado com os mesmos clientes. E aí a disputa é por agregação de valor. Qual que é a comida mais interessante, mais sexy, mais saborosa, mais requintada pelo preço e pela velocidade que você consegue oferecer. E que, naturalmente, isso vai eliminar vários players do mercado. E eu entendo esse argumento, faz sentido. Realmente, esses aplicativos fazem uma certa seleção natural do mercado, que vai obrigar os restaurantes a se diferenciarem. Ou você vai oferecer uma experiência diferente, ou uma comida diferente, ou um cardápio diferente, alguma coisa que agregue valor diferente, ou você vai entrar na briga sangrenta por preço, porque a sua comida virou commodity. Agora, eu não queria parar aí, e aí eu resgato o que eu falei no início desse ponto, da gente se aprofundar um pouco mais. Beleza, como cliente, acho lindo. Veja, eu não estou querendo
crucificar os aplicativos, não. Eu, como todo gordo feliz, sou usuário feroz de boa parte dessas plataformas. Mas para mim não faz sentido, como especialista de inovação e de negócios, que um determinado modelo de negócio satisfaça muito só um grupo de stakeholders, que são os clientes. Então eu, como cliente, adoro abrir aqui, ó, e na palma da minha mão uma porrada de opção de comida árabe, chinesa, japonesa, israelense, tal, tudo disponível, barato. A minha questão é, isso está fazendo bem para o ecossistema? Essas morfoses de empresas morrendo e nascendo está melhorando o ecossistema? Veja, eu não estou aqui levantando a bandeira do pequeno restaurante, não. Se ele não consegue agregar valor por um preço que mantém ele viável, diz a lei da oferta, né, do livre mercado que ele vai desaparecer. Mas a minha pergunta é, será que a gente já não viu casos parecidos? Vocês lembram do caso do Walmart? O Walmart é tido como um grande gigante dos negócios, um grande case, né? O Sam Walton é tido como um empreendedor visionário, e realmente é. Mas em muitos lugares onde o Walmart entrou, ele quebrou a economia da cidade, justamente por oferecer um nível de competitividade que ninguém mais conseguia acompanhar. Então a provocação que eu trago, e eu quero ouvir a opinião de vocês todos, é até onde faz sentido? Até onde, só pela inovação ou só pela conveniência ao cliente final, que é claro quem está monetizando essa roda, até onde faz sentido? E eu jogo mais um tempero nisso aí, nem começamos a falar dos dados ainda. Porque uma reclamação dos restaurantes é o seguinte, eles não têm mais os dados dos clientes. Os clientes são da plataforma, não do restaurante. E qual é o LGPD vindo aí? Onde a informação é tratada como o ativo que ela realmente é. Como é que fica essa zona? Porque se quem está provendo o serviço base ou o produto base, que é a comida, é o restaurante, quando que a gente combinou que os dados não chegariam para ele? E quando que me perguntaram quem ficaria com meus dados? Quando que a gente combinou quem vai se remunerar e o que pode ser feito em cima desses dados? Da mesma maneira que a opinião pública caiu matando em cima do Facebook, do que ele faz com os dados que a gente dá para eles, o que esses aplicativos estão fazendo? Então, em tempos de LGPD, a LGPD é clara, o dado é informação do cliente, ele autoriza o compartilhamento e o uso não individualizado com algumas plataformas em troca de alguma obtenção de valor. Então, meus camaradas, assim, ó, para fechar esse ponto, não é crucificar, não é polemizar. Talvez seja polemizar sim, porque a gente precisa discutir essas coisas. Ninguém tem as respostas prontas, né? Eu quero saber, vamos olhar macro, vamos olhar ecossistema, tá todo mundo ganhando, esses modelos estão fazendo sentido e o pessoal que está entregando essas comidas está sendo... Né, é uma atividade profissional que a gente quer na nossa sociedade, tem as proteções que a gente imagina que fazem sentido, ou a gente vai falar que o cara que entrega a pizza de bicicleta é empreendedor e ele que vai lutar contra a mão invisível do mercado. Então, essa batalha entre inovação e regulação, ela tem que chegar em equilíbrios que atendam a mais de um grupo de interesse. Então, boa discussão aí pra frente. Beleza? Pra gente fechar de hoje, número 6, toda semana eu vou trazer uma investida. E de novo eu vou falar só um pouquinho dela e se você tiver curiosidade, você vai pesquisar ou vai mandar mensagem, vai querer saber mais, eu trago mais aqui. Meu café tá esfriando. A investida de hoje é a Transfira. Transfira é uma fintech linda, baseada lá em Santa Catarina, lá em Joinville. Uma galera super fera, o Gui, o pessoal que está com ele, já movimentaram milhões aí de dólares e estão disponíveis para fazer liquidação financeira, inteligência e segurança em transações. Então reduzem inadimplência, fazem um serviço assim espetacular. Entraram no programa de aceleração da Visa, passaram um tempo no Vale do Silício, então uma galera assim, ó, super empreendedores raiz, pé no chão, nem um pouco deslumbrados, trabalhadores duros. E essa é uma das investidas que a gente fez lá na Curitiba Angels e que eu tive a felicidade de entrar. Então hoje sou sócio, a empresa está valorizando, resolvendo o problema de um monte de gente, crescendo saudável como qualquer empresa. Então hoje vai o meu salve para a galera da Transfira aí de Joinville, que faz um trabalho muito, muito profissional. Para fechar, item número 7, sempre a gente fecha com uma dica, um livro, um evento, um conceito, um edital. Saiu edital do BRDE. BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento Regional, né, do Extremo Sul, lançou nessa quinta-feira, dia 6, né, semana passada, lá no Show Rural em Cascavel, que eu já tinha comentado, com a presença do governador e tal, lançou um edital de chamamento público do programa BRD Labs. O BRD Labs é um programa que conta com investimento e com crédito para empresas de base tecnológica, né, com um pouco de foco no agronegócio, na indústria 4.0, mas eu dei uma olhada no edital de chamamento, ele é bem amplo, galera, cabe tudo, cabe educação, cabe saúde,
né? Palavras do governador, né? A nossa agricultura e o nosso agronegócio ficam cada vez mais tecnológicos e o nosso produtor deixa a enxada para pegar o telefone. Galera, eu não sei vocês, mas eu acho lindo, principalmente ver as coisas acontecendo na prática. Então, se você tem uma tecnologia ou tem um produto, um serviço de base tecnológica que eventualmente conecta com uma dessas pautas, dá uma olhadinha lá no edital do BRD Labs. Também vamos divulgar o link aqui para facilitar a vida de vocês. Então, corre lá no Stories para pegar o link, né, o bônusinho com os links e dá uma olhada porque vale a pena. Beleza? Galera, é isso por hoje. Quero que vocês votem. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês lá no Stories. Tem gente que gosta de conteúdo mais curto e mais superficial. E tem gente que tem me pedido um podcast cada vez mais profundo e com mais conteúdo. Me diz você só consome esse conteúdo uma vez por semana? Vale a pena um negócio mais rápido, mais tiro curto? Ou você quer mais conteúdo, mais profundidade? Conta pudindo. E vamos lá, até semana que vem, que é só o começo.